Olá, bom dia, lindo dia, continuo nesse lugar aqui para recarregar as baterias, pois hoje é um dia especial, está bem movimentado esse lugar, retomamos os nossos retiros e ainda bem que as crianças ainda não se aceleraram, mas logo vai se ouvir de longe o barulho delas. Eu aqui consigo ouvir o louvor já, porque está dando início ao retiro da família. Mas estamos aí e a vida continua. Hoje é sábado, 26 de setembro, Dia Internacional das Relações Públicas e Dia Nacional do Surdo. Ainda bem que é uma pena, né? Que ele não ouve, né? Eu tinha que ouvir, mas eu estava ouvindo antes, ó. Viu como o ouvido, viu como ouvir é o que constrói conhecimento, atualização, capacitação, e isso é muito lindo mesmo. Que quando a pessoa tem uma deficiência num dos sentidos, Deus compensa melhorando os outros sentidos. O surdo não ouve, mas ele vê bem. Ele olha, justamente, ele se comunica com gestos, com a linguagem deles, né? Mas é isso aí mesmo. E até numa brincadeira diz assim, eu cedo aprendi isso, que quando, até diz assim, é brincadeira, não vou dar como regra isso aí como verdade, que quando Deus tira os dentes, ele alarga a goela. Quando a pessoa tem dificuldade numa área, com certeza tem a outra área melhorada, porque exige-se. Todos têm necessidade de se comunicar, todos têm necessidade de bem viver, lutar pelo seu bem-estar. Então que esse dia, sábado, dia especial, hoje teremos uma temperatura bem de primavera para verão já, porque vai passar dos 30 graus, mas vamos tirar bom proveito disso. Vamos nos alegrar, não reclamar porque está calor. Há pouco se reclamava porque estava frio demais. Não vamos reclamar, por exemplo, amanhã estará chovendo. Há uma necessidade. E é justamente essas alternâncias na própria temperatura, no próprio clima, isso faz-se necessário para a vida. Você já pensou como seria você, como nós seríamos, se fosse tudo a mesma coisa? Todos os dias, um dia igual ao outro. Eu acho que não teria motivo de esforço, de querer melhorar, querer se superar, cai numa monotonia. Então eu gosto quando tem essas mudanças, mudança de clima, mudança do tempo, mudança de ambiente, mudança até mesmo das situações. Porque só quando há uma mudança, uma crise, que a gente descobre que tem um potencial guardado dentro de si, que existe uma reserva divina para superarmos essas dificuldades. E é justamente para isso que Deus nos dá a sua graça. A graça de Deus não é coisas prontas. A graça é um favor divino, mas esse favor divino não faz o que você é capaz de fazer. Esta graça não irá dar para você o que você é capaz de conquistar. Por exemplo, a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos.
o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Ele não tem condições, capacidade de se salvar. Então, por isso que a graça se manifestou trazendo salvação. Então, a graça traz aquilo que o ser humano não consegue. E quando nós buscamos a graça, pois vimos muitas vezes os desafios maiores que as nossas forças. Nós vemos situações, não é para mim. Eu no começo do meu chamado, quando me delegavam responsabilidades, tarefas, desafios, eu botava as mãos na cabeça, não é para mim. Mas depois eu descobri que Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então tudo aquilo que vem da parte de Deus, quero vos dizer, tudo que vem da parte de Deus, a graça dele lhe ajuda a superar. E tudo aquilo que vem da parte do diabo, você com a graça e nós com a graça, também poderemos resistir, não nos deixar atingir. Está dando para entender? Como Deus cuida de nós, como a vida é linda, desde que a gente consiga entender da onde ela nasce. Deus é que nos dá a vida. Por isso que o Senhor mesmo diz, lá em Provérbios 8, verso 35, se não me engano, que diz assim, aquele que me achar, achará a vida. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Então aí está. E até é uma realidade, quando o ser humano se sente perdido, é porque quer viver sem Deus, quer viver alheio à sua origem, ao seu propósito, ao propósito para o qual ele existe. Então, quando o ser humano se acha autossuficiente, que tem atitudes, comportamentos, faz escolhas como se Deus não existisse e vive para si, ele não vive para um propósito, vive para si. É que nem as espécies irracionais, que só luta pelo comer, pela sobrevivência. E os seres humanos estão ultimamente tendo comportamentos irracionais, que estão apenas lutando por si, para ter e para que não falte para si. E se esquecem que o ser humano faz parte de um sistema, de um governo, do sistema de reino, de governo de Deus. E Deus atende a terra, Deus assiste na terra, governa na terra através daqueles que Ele criou com um propósito. Mas quero também dizer que Deus não criou nada sem propósito. Mas no momento em que cada um encontra o seu propósito, encontra o sentido da sua vida, encontra e descobre qual é a sua missão. Eu seguidamente ouço alguém, até alguém de alguma relevância na sociedade, diz, olha, eu estou encontrando a minha missão. E uma coisa interessante, pessoas, depois de terem vencido no mundo dos negócios, na área social, e aí então decidem de começar a fazer caridade. Aí eles dizem, eu me achei, eu me encontrei. Eu agora, com o que eu faço, eu me sinto realizado. O que me dá prazer não é o que eu tenho, mas é o que eu faço. A vida é linda quando a gente descobre o veio dela. A vida é linda quando a gente se alimenta da fonte, porque Deus é vida. Isso é lindo. Quando a pessoa acha Deus, encontra um veio para um relacionamento com Deus, tem prazer no que faz.
E eu quero dizer que não é o valor monetário daquilo que se faz é que constrói prazer. O que se constrói prazer é a importância do que se faz. Para quê? Quem está se beneficiando? A quem estamos servindo? Que problema estamos resolvendo? A vida, ela é composta de dois tipos de pessoas. Problemas são as pessoas que vivem fora do propósito. E problemas na sua vida, na minha vida, é se deixar influenciar por pessoas erradas. Soluções são pessoas. E a solução para a vida está em nós entender o que podemos fazer para sermos melhor e para atendermos melhor. Porque todos nós somos produtos humanos para humanos. O ser humano não foi criado para cada um viver numa ilha. Não. O ser humano não foi criado para ser independente. Não. A Bíblia mesmo diz que nós somos dependentes uns dos outros. Tem uma tradução que diz que nós somos uns dos outros. Eu não sou meu, eu sou do Senhor e eu tenho que deixar ser usado dentro do governo do propósito do Senhor. Então que Deus abençoe, que neste sábado, que é um dia especial, nós aqui, com um bom grupo de pessoas, estamos retomando os retiros. Hoje é a família, o atendimento, as crianças já estão encontrando seu espaço, os adultos já começaram a receber a primeira ministração e a próxima semana teremos novamente, pois agora teremos que fazer muitos para poder atender às necessidades de todos. Mas não esqueça, isso é um investimento na sua saúde espiritual, isso é um investimento na sua fé, na sua vida espiritual. E também é um investimento como preparo. O preparo é um investimento que realmente nunca deixará de trazer resultados. Muitas vezes se faz um investimento num objeto e aquilo se torna útil bem pouco tempo. Mas todo investimento em preparo para a vida, em conserto, em ajuste, em melhoria, em reconstruir princípios, padrões, em desenvolver a cultura do reino, isso não tem preço, porque isso nós teremos o resultado, a recompensa é na vida eterna. Porque ninguém galgará a vida eterna se não começar a entender aqui, querer ela aqui, querer o reino de Deus aqui. Então quem deseja o reino de Deus aqui está se preparando para o céu. Quem deseja o governo de Deus está imune às consequências da morte. Porque a morte não mais está na mão do diabo. Ao Senhor pertence. Ao Senhor pertence. É Ele que tem os meus anos, meses e dias contado. E eu não vou ultrapassar. É Ele que tem. E eu andando com Ele, em obediência a Ele, procurando sempre me ajustar, manter esse relacionamento com Ele, com certeza terei prazer de viver. O prazer não é o que, é o como, não é o que se tem, mas é como se vive com o que se tem. A gratidão ensina a valorizarmos todas as coisas. Eu ontem falei algo interessante, que o nosso sistema de crença constrói o nosso estilo de vida. É a maneira que eu vejo, é a maneira que eu vejo, construo a fé, é aquilo que eu ouço, eu construo a minha fé.
Com quem eu me relaciono, eu construo também a minha cultura, eu levo, porque nada se cria, tudo se copia. É dessa maneira. Então vamos passar em revista. Você quer melhorar? Dê uma olhada em roda, com quem você se relaciona. Você quer melhorar sua vida espiritual? Nos seus relacionamentos, quem tem um nível espiritual melhor que o seu? Ah, no meu grupo não tem ninguém com um nível espiritual que eu possa aprender. Então amplie o seu mundo. Saia da sua aldeia para você manter ou manter as coisas de Deus. Precisa sair da aldeia. Eu já falei muitas vezes, mas nunca é demais relembrar que para você manter o que Deus dá, você precisa sair da aldeia. Porque se a sua aldeia não tem o governo de Deus, tudo que você leva de Deus para a sua aldeia, ela consome, ela não constrói. Ela consome. Eu aprendi de tudo que eu recebo de Deus, não é consumir, mas é construir. É usar como semente, é usar como lição. Tudo que eu recebo de Deus, eu uso como preparo para que aquilo que Ele me dá como verdade, que me ensina como coisa importante, que eu também possa replicar, que eu também possa transmitir, pois em mim, em você, existe a imagem e a semelhança, e existe na sua palavra conselhos para sermos imitadores. Dessa maneira que nós vamos construindo a importância de nossa vida terrena. É a maneira como transmitimos aquilo que aprendemos, que compartilhamos, e o que mais sai de nós é o que mais irá crescer. Então observe já por si próprio sua linguagem. Comece a ser o seu próprio ouvinte. Aprenda a se ouvir. Depois que você falou, depois que você teve um momento de relacionamento, de passatempo, de conversando com alguém, avalia depois. Essa hora, ou esse meio-dia, ou esse dia, ou este final de semana que eu tive com meu amigo, minha amiga, ou com meus amigos ou minhas amigas, o que de bom eu aprendi? O que de bom eu posso deixar armazenado? O que eu trouxe daquela visita que eu fiz? O que eu trouxe daquela viagem que eu fiz? O que eu trouxe do culto que eu fui? Não pense que eu cheguei aonde cheguei porque fui chamado. Olha, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que levou-me a ser escolhido? Valorizando aonde eu ia, o que eu trazia de bom. Eu comecei a fazer até nos cultos que eu ia. Naquele tempo, a pregação que eu ouvia era como que uma metralhadora, né? Não era em forma de ensino como eu faço hoje. Mas eu já, 40, 50 anos atrás, quando eu chegava do culto, eu como diz o, como é que chama esse trabalho com animal, né? Mas vamos pegar a linguagem aí do pecuarista, que depois dos animais virem da pastagem, eles deitam para remoer. Remoer. Se você não sabe esse significado, é muito interessante, viu? O animal só junta, em saliva e toca para dentro. Depois que ele juntou bastante, ele deita e ele remói. Ele vai descansar e remói. Então eu voltava dos cultos, eu ia remoer a palavra, ruminar a palavra.
Eu ia, o que o fulano falou? O que o pastor quis dizer? Qual foi o texto que ele leu? E eu ia para uma nova reflexão. Eu ia agora para uma revelação pessoal. Porque aquilo que sai do púlpito é uma revelação quase que coletiva. Mas quando a pessoa para refletir, depois que ouviu, se deu tempo de anotar na hora, anote, mas se não deu tempo, repense em casa. Se chegar em casa e não lembrar de nenhuma coisa importante que ouviu, repense. Em que postura você estava quando ouviu? Em que espírito você estava quando ouviu? Como estavam as suas emoções quando ouviu? Isso é algo de muita importância para quem quer crescer na vida. Nós construímos o nosso sistema de fé pelo que ouvimos. Então, por isso que se é para ouvir, é ouvir. Que até tenho dificuldade. Se eu estou ouvindo alguma coisa, pode ter gente falando comigo ao lado, eu não estou ouvindo o que estão falando ao lado. Eu não sei como é que as mulheres conseguem. Eu não consigo. Bom, não sou mulher também. Mas por quê? Porque eu sei a importância daquilo que a gente ouve. A salvação vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. As informações vêm pelo ouvir. A construção de conceitos vem pelo ouvir. Tudo entra pelo ouvido. E se nós cuidarmos bem e preservarmos os nossos ouvidos para não deixar entrar coisas daninas, malignas, coisas que para nada servem, o seu interior estará melhor. Mas se você tem os seus ouvidos abertos para qualquer besteira, quando vê, as suas emoções estão intoxicadas. Não sabe se leva a vida a sério ou não. E aí fica às vezes parado pensando, na hora de pensar e projetar o dia. Então o que botou dentro da sua mente e lá no seu coração? Coisas que não alimentam, que não nutrem, que não suprem, que não resolvem. Só para matar a charada. Eu digo isso porque eu já vi, é uma verdade. Você conhece algum palhaço rico? Você conhece? Você conhece algum bobo de corte rico? Você conhece? Eu não conheço. Por quê? Porque o que eles fazem não constrói, apenas entrete. E como é bom, às vezes, ter momentos de entretenimento. Mas não esqueçamos, se você começa só a se entreter com as graças da vida, com as brincadeiras da vida, ou com as desgraças do alheio, você vai se tornar um bobo de corte, rindo dos outros, e o pior, que no final vão rir de você. Cadê aquele que animava as plateias? Agora não tem ninguém que nem o anime para ter momentos de sossego. Conta-se uma história. Uma pessoa procurou um médico e abriu o coração. Doutor, eu não tenho mais vontade de viver. Eu não estou mais dormindo. Eu só tenho vontade de chorar. E coisa e tal. Era numa cidade do interior. E aquele tempo, essa história é velha, né? Mas as coisas se repetem, só mudam o nível de cultura. E aí o médico ouviu ele, viu que ele era um desgraçado, um infeliz.
não estava de bem com a vida. E naqueles dias tinha chegado um circo naquela cidade. E o médico pensando, esse cara precisa de um entretenimento, precisa rir, precisa de um espaço para se desopilar. Tem uma boa receita para ti. Chegou um circo aí, eu tive assistindo lá, gostei muito. Mas olha, tem um palhaço ali que realmente faz a gente esquecer dos problemas da vida. Faz a gente rir. Doutor, me desculpe, eu sou aquele palhaço que faz os outros rir, mas eu estou chorando. Que vendo uma imagem de belas coisas, e eu estou numa infelicidade, numa desgraça. É bem assim. O que serve de remédio? A própria Bíblia diz que uma boa palavra é remédio até para os ossos. A palavra tem poder. A palavra de Deus, e eu quero dizer, a palavra de Deus não é entretenimento, não é gracinha, não. A palavra de Deus não é abobrinha, não. A palavra de Deus não são chocarrices, não. A palavra de Deus não são piadas, não são anedotas. A palavra de Deus é alimento, é vida, é poder, ela é como fogo, é poder libertador. Então comece a tratar o seu espírito com a palavra e pare de correr atrás de pessoas engraçadinhas para lhe fazer rir. O simples rir não cura a alma. O que cura a alma é a palavra. Olha o que a palavra diz no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo diz, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje é sábado, avalie como é que foi a sua semana. Aproveite esse final de semana, recarregue suas baterias espirituais. Tire um expediente, assim como o remédio ele é amargo. Quando a pessoa está assim à presença de Deus, a palavra é chata, é monótona, dá até sono. Mas como o remédio também não é saboroso, ele traz cura, a palavra não é saborosa para a carne, mas ela é vida para o seu espírito. Eu lhe aconselho, revise. Nosso sistema de crença é desenvolvido pelo que ouvimos. Leia a palavra em voz alta que você vai ouvi-la. E o poder dela vai começando a limpar, lavar, purificar e santificar. Deus abençoe. Até amanhã, nesse horário, estarei ministrando a palavra ali na sede. Assista ao vivo o culto, mas melhor estar lá. Estamos liberados para o uso de 50% do espaço. Volte a ocupar o seu espaço ali. Deus abençoe.